Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Hoje à tarde ministrei a aula no curso Máximos aqui, da nossa igreja. Não sei se você sabe, mas a gente tem muitas atividades na nossa igreja, fora o culto, né, tradicional. E é muito importante que você participe, se você puder. A gente tem o curso Máximos, a gente tem o curso Pink, né? O curso Máximos é para os homens, o curso Pink para as mulheres. A gente tem G6, a gente tem o Revaiá, que é o nosso instituto bíblico, nosso seminário teológico. Então é muito legal ver a igreja também funcionando fora do culto. E hoje eu tive a honra lá de ministrar aula, né? Acho que foi o quê? Foi a terceira ou quarta aula? Quinta já? Que isso, foi a quinta aula. Eles vão botando os pior por último, entendeu? Começa com os caras bons, tô brincando. Mas hoje a gente estava lá falando, dei aula sobre a saúde do homem, né? Falando sobre a importância de cuidar do corpo, da alma, das emoções. Foi bem especial, foi um momento muito bom. Espero que eu tenha voz ainda para pregar agora. Você está com expectativa para ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Você crê que essa pode ser a melhor noite da sua vida? Só depende de quanta fome você trouxe para esse lugar, amém? A palavra de Deus vai ser liberada aqui, não é sobre quem está pregando, não é sobre a voz que está falando, mas é sobre a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que transforma, que restaura, amém? Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10, a gente vai ler o versículo 32 e 33. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu confesso que eu não escolheria ele para pregar num culto de domingo, porque não é um tema muito trivial, né, para um culto de celebração de domingo. Geralmente eu prego sobre essas coisas terça ou em outros cultos da igreja. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu tenho refletido bastante nos últimos dias. Eu creio que talvez seja o tema que a igreja mais necessita falar e voltar a entender e estudar nos dias de hoje, que é discipulado. É interessante porque hoje talvez nunca se viu, não, é fato, que nunca se viu no Brasil um número tão numeroso de evangélicos como a gente tem hoje, né? Hoje a gente está passando da casa dos 37, 38% de cristãos evangélicos no Brasil. Isso é algo muito significativo, é algo que aconteceu de forma muito, entre aspas, repentina, né? É de alguns anos para cá. A gente sabe que a história do Brasil, ela é, principalmente por causa da colonização portuguesa, né, do nosso país, ela é a religião, né, primordial aqui no Brasil por muito tempo. A principal foi a católica, né, que continua sendo ainda maioria, mas hoje dividindo bastante a porcentagem com os evangélicos. Essa semana eu estava... Mas é interessante porque, na verdade, é curioso e até, às vezes, um pouco decepcionante entender que, por mais que aumente e cresça o número de porcentagem de pessoas que se dizem evangélicos, o Brasil continua sendo um país corrupto, continua sendo cercado por notícias ruins, por criminalidade, quando, na verdade, se a gente crê que a igreja está crescendo, a gente devia estar melhorando, na verdade, ou pelo menos isso significa ser igreja, ou que a igreja esteja fazendo realmente uma diferença. Então, isso mostra que talvez a gente não está formando discípulos de Jesus, mas está formando evangélicos. E a verdade é que evangélico é só alguém que se diz alguma coisa ou participar de um grupo. Porque alguém pode se dizer evangélico e pode não ir para o céu. Alguém pode dizer evangélico e não ser salvo. Alguém pode se dizer evangélico e ser corrupto, pode se dizer evangélico e ser pedófilo, pode se dizer evangélico e ser adúltero. Porque ser evangélico significa participar de uma reunião, de um grupo, mas que não necessariamente diz que você foi transformado ou não. Não dá para entender isso? Eu, junto com a minha esposa, a gente viu um documentário. Eu falei que não era o tema que eu gostaria de escolher, amém? Mas você veio, apanha, estamos todos juntos, apanhei também, e vamos embora. E eu assisti essa semana com a minha esposa um documentário interessante, né, de uma plataforma, não vou fazer propaganda aqui, mas um documentário sobre esse movimento evangélico no Brasil, né? E aí vai mostrando ali muitas coisas boas, por exemplo, de fato, ninguém igual... Se puder chamar... já veio. Ninguém igual a igreja evangélica tem uma atuação tão grande dentro dos presídios, atuação tão grande dentro das periferias das comunidades do nosso país. De fato, isso é algo que a gente deve se orgulhar.
Mas também tem muitas outras coisas, polêmicas, financeiras, outras coisas que eu não preciso ficar batendo na tecla aqui, que infelizmente a gente sabe que tem por aí. E nesse documentário deu um mix assim, de sentimentos, assim, olha, que legal por uma parte, mas também, sabe aquela, não é vergonha a palavra, mas um temorzinho, né? Uma frustraçãozinha por outro lado. Nossa, a gente podia... Então isso tem martelado na minha cabeça sobre se tornar discípulo não evangélico, enfim, e aí a gente chega no texto de hoje, amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, quem achou diz amém? Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Agora esquece. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Vira a página aí, agora 1 Coríntios 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. De novo, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo. Você tem que confessar junto comigo que o homem tem que ter muita moral para falar isso, não é verdade? Sempre que eu leio esse texto eu falo, cara, como é que esse cara fala isso? Esse cara, né? Apóstolo Paulo, mas como é que você tem coragem de falar isso? Olha, não parece, eu vou explicar já o contexto, mas se a gente ler errado, não parece um pouco arrogante, prepotente? Me imite, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vou chegar lá, eu vou falar sobre isso, mas é interessante que a gente vive numa sociedade, né, onde existe uma frase que é muito popular, que talvez você já conheça, você já falou, que é: faço o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Quem conhece essa frase aqui? E por mais que você não tenha falado propriamente, muitas vezes a gente vive nessa verdade, né? O que eu falo e o que eu faço são coisas diferentes. Estou ensinando aqui, mas não vai muito não, entendeu? Eu só estou ensinando. E a gente vive assim, faz o que eu faço, não faço, faz o que eu digo, na verdade, mas não faço o que eu faço. E a gente vive na sociedade assim, a gente vê o tempo todo. Talvez você viu na casa dos seus pais, né? Nos seus pais, te ensinando coisas que eles mesmos não faziam. Talvez você teve pastores, líderes, professores que te ensinaram coisas que eles mesmos não praticavam, não faziam, né? Um discurso ali vazio. Mas é interessante quando a gente chega nesse texto, primeiro versículo do capítulo 11, Paulo está olhando para a igreja de Corinto e está dizendo: olha, não faça só o que eu falo, mas você pode fazer o que eu faço também. Pode me olhar, pode ver como... E aí eu devolvo talvez uma pergunta para você, talvez para você parar por um instante aí e pensar: será que você hoje teria coragem de dizer isso para alguém? Talvez se hoje eu falasse assim: olha, Márcio, esse rapaz aqui acabou de se converter, eu vou deixar ele 3 meses com você, ele vai ver como você trata a sua esposa, ele vai ver como você cria seus filhos, ele vai ver o tempo que você tem de leitura da palavra, o tempo de oração, como você respeita ou não as pessoas, tá bom? Eu vou deixar ele 3 meses com você para ele ser a sua cópia. Será que se a gente fizer essa pergunta hoje, será que eu e você hoje, fala: não, pastor, pode deixar comigo? Eu confesso que eu sou o primeiro a falar que manda para casa de outro. É verdade. Que eu falo isso aí, isso aqui parece um jargão, mas não é. Isso aqui primeiro prega muito para mim antes de eu estar pregando aqui. Eu sou o primeiro a ser sincero e falar: irmão, talvez eu ficaria com... Não sei, eu acho que hoje eu não levaria não. Falar: não conversa com a minha esposa, não pergunta nada para ela. Não é verdade? E aí aqui, a gente está diante de um homem que está falando: olha, pode olhar para mim, pode me imitar, pode olhar para mim, porque a minha vida está exalando a vida de Cristo, é o que Paulo está falando aqui. E aí, por que Paulo está dizendo isso? Será que ele estava sendo arrogante? Será que Paulo queria criar seguidores para si mesmos? Será que Paulo aqui queria criar os discípulos, os seguidores de Paulo? Mas é interessante porque você percebeu que eu li o final do capítulo 10 e o início do 11. Eu fiz isso até de uma forma proposital, porque muitas vezes a gente fica muito apegado a capítulos e
acho que isso é algo que seja claro para algumas pessoas, mas é sempre bom lembrar, a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? O apóstolo Paulo não estava lá com o pergaminho e com a pena lá, com a tinta, na prisão, e agora vou começar o capítulo 11. Não, ele escreveu uma carta contínua, igual você escreve um e-mail, uma mensagem no WhatsApp. Os capítulos, os versículos foram, né, separados depois de um tempo para a gente facilitar o nosso entendimento. Senão eu ia falar aqui, chegar aqui hoje, ia falar para você abrir aonde na Bíblia? Abre naquele... Não. Então eu falo, abre no capítulo 10, no versículo 20. Então você entendeu onde está. Então, capítulo, versículo, foi algo criado pelos historiadores, por quem traduziu a Bíblia, para facilitar o nosso entendimento, amém? Isso é ótimo. Só que muitas vezes isso faz a gente ficar limitado a entender que parece que quando a gente muda de capítulo, está mudando completamente o assunto. Ou talvez você vá lá e você faz o seu devocional, um capítulo por dia, e aí você vai ler o outro capítulo no outro dia, você nem lembra o que você leu no dia anterior, e parece que você está lendo uma coisa do nada, mas aquilo tudo está dentro de uma história, de um contexto. E o contexto aqui, onde Paulo diz isso, ele começa lá no capítulo 7, e agora Paulo está ensinando no capítulo 7, 8 e 9 sobre como viver a vida cristã. Ele está falando, olha, sobre comidas consagradas a ídolos, se devemos ou não comer. Ele está falando sobre o direito dele de pegar ofertas, mas ele abriu mão do direito dele. E ele começa ali, basicamente, na teoria, ensinar como alguém ser crente, cristão. Faça isso, faça aquilo, exerça isso, não faça isso, coma aquilo, não coma aquilo, beleza. Agora, no capítulo 11, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu dei a teoria para vocês, quer a parte prática? Olha para mim, vê o que eu faço e pode me imitar. É interessante porque, vamos ser sinceros, no nosso contexto, nos nossos dias, a palavra imitação é uma palavra que a gente tem uma perspectiva ruim sobre ela, né? A gente foi criado, se eu falar, o fulano está imitando alguém, a gente leva para o lado pejorativo ruim, né? Quando a gente é criança, até o outro é imitão, né? Macaco de imitação, sei lá o quê, né? É uma coisa sempre pejorativa, ruim. A gente, principalmente na língua brasileira, aqui, na língua portuguesa, desculpa, a gente tem essa mau hábito, ou na verdade normal, de pegar a imitação para um lado ruim da coisa, como se alguém estivesse fazendo algo ruim, uma coisa ruim. Só que quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, ele está falando de imitação de uma palavra no original, que é mimitai, e essa palavra ela tem muito a ver com mímica, é a palavra que origina a palavra mímica, e é sobre você estar enxergando alguém fazendo alguma coisa, e você está imitando os movimentos, né? Você já viu o que é uma mímica, né? Jogo de mímica, você está fazendo os movimentos para tentar adivinhar o que é uma coisa. Então, a palavra mimitar é a palavra que Paulo está falando aqui, olha, é como se fosse, façam mímica do que eu estou fazendo. Ou seja, sejam um espelho do que eu estou fazendo, façam o que eu estou fazendo, me imitem. É interessante porque existe até um estudo neurológico que pegaram duas pessoas, e uma pessoa ficava fazendo as ações, e a outra ficava imitando. E aí esse estudo, botaram vários fios, né, ali na cabeça e tal, para tentar estudar. E aí foram percebendo que enquanto aquela pessoa estava... são duas pessoas completamente diferentes, batimento cardíaco totalmente diferente, os sinais, né, cerebrais e tal, ali totalmente diferentes. Sara vai falar melhor que eu sobre isso, que é neuro, mas eu sou pastor, enfim, se eu falar besteira, relevo, que eu sei da Bíblia, não sei de cabeça nem de cérebro. Mas aí eles botaram os cabinhos lá e tal, e ele estava vendo as ondas, assim, não sei exatamente o termo. E aí é interessante porque enquanto aquela pessoa fazia, enquanto outra pessoa imitava, as ondas ali, os sinais, eles iam regulando, ia ficando igual. É interessante porque até na ciência mostra isso. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, imite. É interessante porque, se você parar para pensar, tudo que a gente aprendeu na nossa vida foi imitando. Não é verdade? Tudo que a gente aprende imitando. Como é que você aprendeu a tocar um instrumento ali? Imitando outra pessoa tocar. Como é que você aprendeu? Imitando. A gente olha para uma criança, né? Minha filha está aqui, ó, Olivia. Olivia tem 2 anos. E aí, ela está aprendendo a falar. A irmã dela é mais velha, tem 4, já fala. Como é que a irmã aprendeu a falar e como ela está aprendendo? A gente fica falando, filha, fala oi. Fala papai, né? Eu não botei ela dentro de uma sala de aula. Não botei um quadro, a lousa e falar papai, Não, fala papai. Papai. E como é que a gente fala? Dá tchau. O que a gente faz? Dá tchau.
A gente pede para imitar. Então a criança aprende tudo imitando a gente, falando, os gestos, né? Você não percebe, mas você aprendeu até muitas coisas, por exemplo, com seus pais, que vocês faz hoje, você espera hoje, até coisa que você não queria. Na verdade, às vezes, eu falo antes, né, que uma vez eu falei da minha mãe, ela estava na live, ela me mandou mensagem depois, vou te pagar uma terapia. É verdade. Então, meus pais foram excelentes, amo, mas todo mundo tem coisa que precisa melhorar, né? E aí, não sei você, mas você já se pegou, tipo, repetindo uns padrões ruins, assim, dos seus pais? Sim. Por exemplo, meu pai e minha mãe são ótimos, perfeitos, me criaram, eu amo, me proveram. Só que eles são muito brigões, sabe, assim. Eles mesmos falam, então, eles sabem disso. E aí, do nada, eu vejo, caramba, aí eu falo uma coisa, caraca, agi igual meu pai agora. Ou quando eu mesmo falo, tá ali, minha esposa, ela fala, pô, foi igual seu pai agora. Né? Que a esposa serve para isso também, né? Porque a gente viu a vida toda e a gente automaticamente imita. A gente imita padrões, a gente imita pessoas, a gente imita coisas. Pior do que você imitar seu pai é quando tu vê seus filhos imitando as suas coisas ruins. Isso que é o pior. Às vezes minha filha lá de 4 anos me respondendo, eu falo, cara, eu falo igualzinho a mim. Meu Deus do céu. Essa é a pior experiência que tem. Esses dias eu estava lá em casa, aí eu falar com Maria, minha filha mais velha, começou a brigar comigo. Eu falei, meu Deus, tá falando igual a mãe dela? Porque ouve, vê e imita. Porque a forma que a gente aprende é na imitação. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, o discipulado, ele começa na imitação. O discipulado começa a imitar. Por isso que ele está falando, pode me imitar, porque é isso. O discipulado não é só teoria. Sentar para alguém e falar, olha, mano, isso aqui que está na Bíblia, isso aqui que está na palavra de Deus, não. O discipulado é sobre, olha, caminha comigo e vê como eu oro. Caminha comigo e vê como eu leio a Bíblia. Caminha comigo e vê como eu trato as pessoas. Perigoso eu estar falando isso aqui, né? Essa é a palavra mais perigosa que alguém pode pregar na vida. Só Jesus. Então, me imite. Me tenha como exemplo aqui. Me imitar e faça mímica daquilo que eu estou fazendo. Então a pergunta não é a pergunta não é tipo se você está imitando alguém, não, porque todos nós imitamos. Você sem perceber agora você está imitando alguém. Você está imitando alguém que você se relaciona, você está imitando um padrão de um filme que você viu, de uma música que você ouve. Todos nós, tudo que nós contemplamos, nós começamos a imitar, mesmo que involuntariamente. Então o fato é, todos nós aqui estamos sendo discipulados por algo. Mas talvez você esteja sendo discipulado pela cultura da época. Talvez você esteja sendo discipulado, sei lá, por pessoas mesquinhas. Talvez você está sendo discipulado por pessoas da sua família. Talvez esteja sendo discipulado por música. Eu não sei. Mas você está sendo discipulado porque você está contemplando algo. Você está vendo algo, você está assistindo algo e aquilo está te transformando. Então a pergunta hoje não é se você está sendo discipulado ou não. Porque todos nós estamos. A pergunta é por quem você está sendo discipulado. Para quem você está olhando. Para quem você está imitando, com quem você está aprendendo, quem está moldando ou o que está moldando a sua vida. Por isso que Paulo está falando, olha, sejam meus imitadores. Então, eu aprendo algumas coisas sobre discipulado aqui. E a primeira delas, se você tem o hábito de anotar e quiser anotar, é que o discipulado começa com a verdade que Deus escolheu pessoas para formar pessoas. E essa talvez seja uma parte mais difícil para muitos de nós que não gostamos de lidar com outras pessoas. Tem gente que não gosta de lidar com gente, com pessoa. E aí é o primeiro choque que você tem com o evangelho, que para viver o evangelho de verdade você precisa dos outros. Por isso que não existe Cristo em casa. Não, pastor, eu estou em casa, eu estou assistindo aquele pregador famoso do YouTube e eu estou lendo a Bíblia. Isso não existe. Porque pressuposto de discipulado é você estar imitando alguém, é você estar sendo moldado por alguém, sendo formado por alguém, e isso acontece na vida da igreja. Porque o bonitão lá, o famoso que você está assistindo no YouTube, você está ouvindo uma palavra de 40 minutos, que ele está falando lá um monte de frases de efeito, com um tecladinho ali no fundo, e coisa linda, e tá tudo bem, e você não sabe como é que ele trata a esposa dele em casa. Você nem sabe se ele orou aquela semana antes de pregar ali. Você nem sabe qual foi a última vez que ele leu a palavra. Você não sabe como é que ele desceu do púlpito e tratou os voluntários da igreja dele.
Mas tá lá famoso, tem muito views, prega legal, amém. Não existe discipulado à distância. Não existe discipulado online. Discipulado acontece na vida real. Discipulado acontece dentro do GC. Por isso que a gente fala para ir para o GC, não é para encher GC não. É porque discipulado é isso. A Bíblia, a palavra de Deus, o convite para viver o evangelho sempre vai ser em comunidade. Por isso que Provérbios vai dizer, como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Nós precisamos um dos outros. Vira para a pessoa que está do seu lado, eu odeio fazer isso, mas faz aí. Fala para ela, eu preciso de você. É verdade, nós precisamos um dos outros. Porque nenhum de nós aqui é dono da verdade absoluta. Por isso que tudo que o Senhor faz na terra, Ele vai usar a comunidade. Por isso que Ele vai formar a igreja, Ele podia falar, olha, tem um só brabão que vai ensinar vocês e tem tudo. Não. Aí Ele fala, vou levantar um para pastores, um para mestres, um para evangelistas, um para os profetas, um vão ter dons para administrar, outros vão ter dons para governar, outros vão ter dons para ensinar. Isso é igreja. Porque se eu soubesse fazer tudo sozinho, não é sobre isso. Por isso que aqui um cantou, o outro pregou, o outro serviu, o outro entregou, o outro daqui a pouco vai abraçar, o outro vai cuidar no GC. Isso é ser igreja. Por isso que nós precisamos dessa comunhão. Por isso nós precisamos continuar juntos uns aos outros. Você vê, é sempre o padrão bíblico. Moisés forma Josué. Josué passa tempo com Moisés, se torna parecido com Moisés e com aquilo que Moisés viu da sarça ardente, e aí começa a governar o povo também. Elias forma Eliseu. Jesus forma os 12. Paulo forma Timóteo. Você já viu alguém na Bíblia ali autodidata? É sempre um ensinando o outro, passando para o outro. A capa de Elias vai para Eliseu. É sempre um honrando aquele que veio antes. Para a gente estar aqui hoje, veio muita gente antes. Para você estar aqui hoje, teve muita gente orando por você antes. Para você estar aqui hoje, teve muita gente que pregou para você antes. Para eu estar aqui pregando para você hoje, teve muita gente que tirou um monte de sujeira de mim, me discipulou, me limpou, me ensinou a pregar. Eu não estou aqui porque um dia Deus falou comigo, não. Fui discipulado, continuo sendo discipulado, todos nós precisamos disso. Nós precisamos um dos outros para crescermos, para amadurecermos, para sermos esticados, para sermos edificados, para sermos exortados. A gente estava falando lá no Máximos hoje, a importância, né? A gente estava à mesa e falando e se abrindo, e da importância disso. É interessante porque existe um texto que eu amo, que está lá em Tiago 4, que o Senhor vai falar sobre um princípio de cura, e o Senhor vai falar que a gente encontra cura quando nós confessamos para o nosso irmão. Sabe o que eu acho curioso nesse texto? É que Deus é poderoso para curar qualquer um, não é verdade? Deus é poderoso para curar qualquer um. Mas Deus decidiu dar o poder da cura no momento de confissão de um irmão para com outro. Olha que precioso isso. Eu estava falando isso lá no curso hoje. Tem tantos pecados, tem tantos problemas que a gente está levando até para o lugar de oração. Está levando para o secreto. Você está orando, você já fez 7 campanhas, você já subiu os 15 montes, você já fez jejum. Pastor, eu não sou curado. Porque existe um princípio que está lá em Tiago 4, que é: quando confessares uns aos outros, você será curado. Até na hora de ser curado, o Senhor fala, é na comunhão. É na igreja. É com pessoas. É com o outro. Qual foi a última vez que você procurou alguém para confessar um pecado? Qual foi a última vez que você procurou alguém para pedir um auxílio, pedir uma ajuda, para falar o que você estava passando? A gente adora contar vitória para os outros, né? Vitória a gente gosta. Quando, irmão, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Comprei um carro novo. Aí liga, posta. Qual foi a última vez que você ligou para alguém para contar derrota? Fala, cara, preciso da sua ajuda, preciso da sua oração. Não estou conseguindo passar por isso sozinho. Sabe, discipulado nunca foi apenas transmissão de conhecimento, sempre foi transmissão de vida. É vida na vida. O Marlon, a galera que caminha mais perto comigo sabe que eu até faço às vezes, né, mesa assim, mas eu odeio. Os caras falam, pastor, vamos conversar, vamos correr. Aí leva os caras para correr comigo. Não, vamos fazer tal coisa. Aí eu tenho que resolver o negócio do centro, vamos lá comigo. Vamos ver andando. Interessante que Aristóteles, ele
ensinava, e ele dizia que era um método de ensino, né, que era aprender andando. Não ensinava assim na sala de aula. Os caras vão viver, a gente vai aprendendo. E é verdade, porque numa mesa esconde defeito. Por isso que Davi, quando ele vai chamar lá Mefibosete, vai botar na mesa, porque esconder, você senta na mesa, esconde defeito. Na mesa eu ensino o que eu quero, eu falo o que eu quero. Aí quando ele vai para mim na rua, ele vai ver como é que eu trato uma funcionária. Vai ver se eu oro por alguém na rua. Porque aqui é fácil, eu falo, tem que orar pelos enfermos, tem que pregar na rua. Aí eu sou o primeiro a não fazer isso. Aí na rua não, aí tá vendo o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, como é que eu estou falando. Então, em primeiro lugar, para desespero de muitos, desculpa te dizer, mas o discipulado começa, e o discipulado é principalmente formado por pessoas. Deus escolheu pessoas para formar pessoas. Por isso, pastor, eu gostava tanto dessa igreja porque eu fico ali no escurinho, eu entro, ninguém sabe meu nome, ninguém vai embora, eu gosto tanto disso. E aí você está se acostumando com um lugar que o diabo te colocou e você está deixando. Porque isso não tem nada mais diabólico do que alguém do que isso. Sabe por quê? Porque você está vindo para a igreja, você está gastando seu tempo, você está gastando sua energia, mas você não está sendo transformado. Porque ninguém é transformado por assistir culto. Falei que não ia ser legal, né? Ninguém é transformado de assistir culto, irmão. Vamos falar a verdade. Ser sincero. Você pode ser sincero para mim, eu deixo. Quarta-feira você nem lembra do que eu preguei hoje. Não lembra. É o culto. Domingo, o que foi domingo passado, né? Mas eu lembro das conversas difíceis que eu tive com irmãos meus. Eu lembro de cada exortada que eu tomei. De cada tapa que eu tomei no meio da caminhada. Eu lembro dos exemplos positivos que eu aprendi com líderes meus, não no púlpito, mas na mesa, tratando pessoas, cuidando de pessoas. Por isso que o discipulado, ele vai começar imitando alguém. Ele vai começar na vida cotidiana da igreja, na vida de comunhão da igreja. Por isso Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmão, sozinho nós ficamos vulneráveis. A gente estava lá falando no curso Máximos. Aí o Thiago até deu um exemplo de ele estava falando, ele falou que ele foi numa igreja no Chile, ele ouviu um pastor pregar, aí eu falei, vou falar isso lá e vou falar que é minha, ninguém desmente ainda do Máximo, mas eu não consigo mentir, então não é minha essa revelação aqui, tá? Mas foi muito interessante essa analogia que ele trouxe, e ele pegou ali quando Pedro nega Jesus 3 vezes, você lembra dessa história? É interessante porque a gente vai reparar que Pedro estava sozinho ali. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se você parar para ver a narrativa do texto, Pedro estava sozinho. Ele foi o único discípulo que continuou, os outros discípulos fugiram. Ele estava sozinho. Aí a pergunta que esse pastor fez e que talvez realmente faça a gente refletir é: se todos os discípulos estivessem juntos, será que Pedro teria coragem de negar? Será? Eu não imagino isso. Está todo mundo junto, vai negar, um está olhando para o outro. Vamos assumir essa bronca. Mas ele negou porque ele não tinha ninguém vendo. Ele negou porque ele não estava na companhia de ninguém. Então ele negou, foi embora. Então quando a gente está fora, quando a gente está longe, nós ficamos vulneráveis para qualquer armadilha de Satanás, para qualquer cilada de Satanás. Por isso você pode perceber, a primeira coisa que Satanás faz com você é começar a te afastar. Aí começa a te mostrar defeito na igreja, nas pessoas que tem, tá? O que eu estou falando aqui, eu vou chegar lá sobre imitar e tal, e você vai ver defeito, você vai ver falha, você vai ver um monte de erro, que a primeira coisa que o diabo vai fazer, sai. Fica longe. E aí foi o que eu falei, tu vai, não pastor, eu estou em casa assistindo, irmão. Primeiro quando o calo apertar, tu vai ligar para o pastor do YouTube para orar por você? Quando você precisar de um conselho para o seu casamento, você vai ligar para o pastor do YouTube? Nós precisamos um dos outros. Então o discipulado começa em imitar alguém, começa pessoas formando pessoas. Mas o segundo ensinamento que eu aprendo aqui é que por mais que o discipulado seja através de pessoas, o alvo da nossa imitação sempre precisa ser Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, sejam meus imitadores, mas ele não para por aí. Se ele parasse por aí nós teríamos que confessar que talvez ele tivesse sido um pouco arrogante aqui. Mas não é, sejam meus imitadores porque eu sou bom, sejam meus imitadores porque eu sou
o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores por um único motivo, porque eu imito a Cristo. Porque quando você estiver me imitando, você vai estar imitando a Jesus. Quem merece ser imitado? Aí o próprio Paulo vai responder: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele é apenas uma seta apontada para Jesus. É o que eu tenho tentado ser na minha vida, apenas uma seta apontada para Jesus. E é o que todos nós precisamos ser. Queria ler um texto com você, Filipenses 2, versículo 5. Se puder botar na tela. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo vai escrever, olha: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na versão que vocês leram, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sabe, esse texto é um texto muito forte, né? Se a gente continuar lendo, esse texto é lindo. Que não usou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Enfim, você conhece esse texto. Mas é interessante porque a palavra aqui que na minha Bíblia falou sentimento, na NVI, que é do telão, falou atitude, né? É interessante porque, vamos ser sinceros, sentimento e atitude são coisas completamente diferentes, não é verdade? Não sei se você reparou isso. Eu li na versão NA, a versão NA diz sentimento. E é interessante, porque eu posso falar, olha, tenho o mesmo sentimento de Jesus. Beleza, pastor, sentimento eu tenho. Quando alguém me dá um tapa na face, eu queria dar outra face. Eu tenho o sentimento, só não faço. Não, pastor, eu tenho o sentimento de ajudar os necessitados, só não faço. Então, quando a gente fala sentimento, o sentimento, beleza, você pode ter. Aí a NVI deu uma melhorada, falou atitude, né? Tenham vocês a mesma atitude de Jesus. Melhorou, mas também não representa a totalidade da palavra que está aqui no original. Porque também alguém pode ter uma atitude sem querer. Eu posso cumprir algo por obrigação, não é verdade? Todos nós cumprimos muitas coisas por obrigação. Só que não é isso que o texto quer dizer. O texto, onde a minha palavra, no meu texto diz sentimento e no seu diz atitude, é uma palavra que é fironeses. E essa palavra não é uma palavra que pode ser traduzida com exatidão para o português, mas ela é como se fosse um mix de querer e fazer. Não é só um sentimento, também não é só atitude, é na verdade as duas juntas. Eu faço porque eu quero. Eu tenho o sentimento de Jesus e por isso eu faço. E é interessante porque eu aprendo que Jesus não quer que ninguém viva só... Eu estava conversando com o Marlon ali antes, um pouco falando sobre pregação, né? A gente ouve muito crente falando assim, não, eu estou fazendo isso só por obrigação, se eu pudesse. Quem já ouviu isso? Só porque Jesus mandou. E aí a pessoa emburrada, triste, quase que deprimida. Não, estou aqui só porque Jesus mandou. Estou aqui só por obediência. E aí me desculpa, mas esse não é o tipo de obediência de evangelho que eu acredito. Claro que obediência exige renúncia, muitas vezes. Obediência vai existir abrir mão da nossa vontade, todas as vezes. Mas eu não acredito num cara, estou fazendo a vontade de Deus. Jesus falou, né? Deus mandou. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? O profeta que eu vejo que fez isso, sabe como é que ele começou? Como é que ele acabou a vida dele? Debaixo de uma árvore pedindo para morrer, Jonas. Cumpriu a vontade de Deus sem querer. Sabe como é que ele viu a vontade de Deus se cumprindo? Foi para dentro de baixo de uma árvore e falou, Deus, tira a minha vida. E tem um monte de gente vivendo assim. Não, se eu estou nessa igreja é porque Deus mandou. Se eu estou servindo aqui é porque Deus mandou. Eu não creio, irmão, nisso. Eu creio naquilo que o apóstolo Paulo vai falar, que Deus é o mesmo que opera o querer e o efetuar. E é isso que ele está falando aqui, Fironeses. Ele vai deixar em nós o querer, mas não só o querer, uma utopia, mas o querer e fazer. Obedecer com amor, obedecer com alegria. Eu não faço porque eu tenho que fazer, eu não faço porque Deus... Não, eu faço porque Ele despertou em mim essa vontade, esse desejo. Eu quero servir ao próximo, eu quero amar as pessoas, eu quero dar a outra face, eu quero... Eu creio que existe um lugar de contentação no lugar da obediência em Deus. Eu não creio numa obediência depressiva somente, numa obediência triste, numa obediência rancorosa, mas eu creio num lugar de plena satisfação em Deus enquanto eu obedeço.
Eu posso obedecer sendo pleno, obedecer sendo feliz, por mais que seja o contrário do que eu quis um dia. Se eu falar metade das coisas que eu vivo hoje, eu nunca quis viver isso. Mas pergunta se eu estou triste. Hoje eu me sinto muito realizado em cumprindo meu propósito. Me sinto realizado estando no lugar da vontade de Deus. E quando não tiver mais, vai ser um alerta. Será que eu estou realmente na vontade de Deus? Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você já viu vontade boa, perfeita e agradável gerar depressão? Vontade boa, perfeita e agradável gerar tristeza? Vontade boa, perfeita e agradável gerar agonia nos outros? Então eu creio sim num lugar de obediência que tem renúncia. Num lugar de obediência, sim, que existe abrir mão de muita coisa, mas eu creio num lugar de satisfação plena, num lugar de se sentir completo, se sentir feliz fazendo aquilo que o Senhor mandou. E a gente aprende aqui, tem então a mesma fironeses que Jesus, ou seja, tem a mesma vontade, tem o mesmo querer e tem a mesma atitude de Jesus. Ou seja, o discipulado começa em olhar para alguém que sim, está olhando para Jesus, mas no objeto da imagem de Jesus, entender. É uma frase que todo mundo fala, né? Como é que viveram na segunda-feira? O que Jesus faria aqui? O que Jesus faria nessa situação? É verdade. Isso deve nortear a nossa vida. O nosso maior exemplo, o nosso maior padrão precisa ser Jesus. E aí volta lá no início, se aqueles 38% de evangélicos tivessem pensado assim, em toda atitude que a gente fizer, a gente estaria vivendo um avivamento no Brasil. Às vezes a gente não para pensar. Esses dias, para quem veio no culto de terça, eu estava falando sobre o ID, os discípulos ali. Quando Jesus fala o ID, por todo mundo, pregar o evangelho, ali tinham 70 discípulos. Em Atos 2, quando o Espírito Santo cai, sabe quantos discípulos são? 120. Se a gente for estudando Atos, a gente vai chegar com 3 mil se convertem, 5 mil se convertem. A igreja, em alguns anos, tem 15 mil pessoas convertidas em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava os enfermos. Jerusalém está vivendo um avivamento, que começou com 70, depois 120 discípulos. Imagina o que Jesus poderia fazer com 38% do Brasil evangélico. Ou melhor, 38% do Brasil discípulos de Cristo. 38% do Brasil, antes de tomar uma decisão, o que Jesus faria no meu lugar? 38% da população, na hora de se relacionar, na hora de tomar atitude, na hora de votar, na hora de fazer o que for, o que Jesus faria no meu lugar? A gente estaria vivendo um avivamento, irmão. Estaria vivendo um avivamento, e me desculpa, algumas pessoas falam de avivamento e tal, porque tem um monte de igreja cheia, me desculpa, isso para mim não é avivamento. Avivamento é quando a glória de Deus encontra um lugar, como encontrou em Jerusalém, como encontrou tantas outras histórias na Rua Azusa, em Toronto, tantos lugares. Você para estudar os avivamentos, a história vai contar que os presídios ficaram vazios, por não tinha contingência. Quando os avivamentos aconteciam, as pessoas se entregavam aos seus próprios crimes. Quando os avivamentos aconteciam, existiam... E como é que a gente está vivendo avivamento se o número de boca de fumo continua crescendo do nosso lado? Como é que a gente está vivendo um avivamento se o número de corrupção continua aumentando? Como é que a gente está vivendo um avivamento se o índice de criminalidade continua, o índice de feminicídio continua, o índice de racismo e de tanto ismo continua crescendo? Porque chegou o momento da gente entender que não basta ser evangélico. Jesus não morreu para te fazer evangélico, irmão. Jesus não morreu para te fazer um religioso. Na verdade, a maior pregação de Jesus era contra a religião, contra a instituição religiosa. Jesus, quando entrou na instituição religiosa, ele levantou mesa, deu chicotada nos outros. O maior problema de Jesus era justamente com a instituição religiosa. E aí, gente, hoje, em nome de Jesus, a gente está fazendo as mesmas coisas que os fariseus faziam e ele combatia. Então chegou um tempo de a gente olhar e falar, nossa, precisa sair mais de mim. Deve sair mais de mim. Deve haver mais. Deve ter algo a mais que eu possa fazer.
Deve ter um lugar mais profundo que eu possa acessar. Tem um lugar mais profundo da glória de Deus que eu posso visitar. Tem um lugar mais profundo de transformação que eu posso contemplar. Tem algo maior de Jesus que eu possa ver. Chega de ver Jesus 1 hora, 2 horas por domingo. Vamos ser sinceros, quantas vezes o único acesso que a gente está tendo à palavra de Deus é quando o pastor abre e prega. Os últimos versículos da semana, os únicos versículos foi o que eu li aqui para você. Não, irmão. Existe mais. Existe mais. Existe um lugar mais profundo, existe um lugar maior, existe um lugar mais excelente. E isso começa com os nossos olhos precisando estar fitos nele, no autor e consumador da nossa fé, no Deus que não usou usurpação, ser igual a Deus, mas se esvaziou da sua glória, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, se pendurou no madeiro, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Os nossos olhos precisam estar fitos nesse homem. Mas quantas vezes nossos olhos estão em tantas coisas, no dinheiro, no poder, na nossa fama. Quanto mais alguém se parece com Cristo, mais se torna digno de ser imitado. E é por isso que o último ensinamento que eu aprendo aqui é que sim, você precisa entrar num lugar de discipulado, você precisa olhar para alguém que está olhando para Jesus, olhar para Jesus sim, mas você precisa entender que você também é alguém que está sendo visto. Você precisa entender que você é alguém que também está sendo imitado. E isso precisa dar temor ao nosso coração. Esses dias eu estava perdendo tempo lá no meu Instagram, no Reels. Acabou que às vezes aparece uma coisa que pelo menos abençoa a gente. E eu vi um vídeo que estava escrito assim: olha, você já parou para pensar que talvez você seja a única Bíblia que algumas pessoas vão ler? Você já parou para pensar que talvez você seja o único evangelho que alguém lá no seu trabalho na segunda-feira vai ler? Que ela talvez nunca vai abrir a pretinha igual a gente vai ler? Talvez ela nunca vai abrir o livro de Mateus, de Marcos e João. E ela está vendo a Jesus através de você. Vamos ser sinceros, irmão, isso precisa aterrorizar a gente de temor. Isso precisa consumir a nossa mente, o nosso coração. Entender que tudo que eu faço, tem alguém olhando, e alguém está olhando procurando Jesus. Tem alguém olhando e procurando Cristo. Sabe por quê? As pessoas estão desesperadas. Todo mundo está desesperado. Todo ser humano, todo coração humano anseia em adorar alguém, alguma coisa. Por isso, quando o homem não adora a Deus, ele está adorando um time de futebol, ele está adorando o cantor, ele está adorando a droga, ele está adorando tantas coisas. Porque dentro do coração humano existe um anseio em adoração. Por isso que a gente adora o tempo todo. E quando a gente não adora a Deus, a gente está adorando coisas. E o coração das pessoas lá fora estão desesperadas, procurando a resposta das coisas. Tem alguém agora enfiando o nariz num pino de pó, e a coisa que ela mais quer na vida dela é Jesus, ela só não sabe disso. Tem alguém agora acendendo um baseado, um cigarro de maconha, e tudo que ela está querendo encontrar é Jesus, ela só não sabe disso. Tem alguém tomando um antidepressivo agora, tem alguém, sei lá, irmão, mas ela está desesperada, sabe por quê? Porque existe um vazio dentro da alma dela que só Jesus pode preencher, e você carrega Jesus. Isso precisa encher o nosso coração de temor. Isso precisa encher a nossa vida de temor. Olha, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouvisse, transmitisse a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, foi de Jesus para Paulo, de Paulo para Timóteo, de Timóteo para esses homens fiéis. O discipulado sempre foi ser a multiplicação. Então o convite de Jesus não é só seja um discípulo, mas vai e faça discípulos. Por isso que o ide é ide por todo mundo e pregue, não, é ide por todo mundo e faça discípulos de todas as nações. Ou seja, o mesmo Jesus que você está contemplando, que você permita que outras pessoas contemplem também através de você. Aí, outra pergunta, que você não precisa me responder, mas você só precisa parar para refletir. Será que as pessoas têm conhecido Jesus através de você? Ou melhor, será que as pessoas
tem conhecido o verdadeiro Jesus através de você? Sabe por que tem um monte de gente lá fora que o ódio dela não é contra o Jesus verdadeiro, não. O ódio dela é contra o Jesus que a religião pregou. O Jesus que foi mal apresentado. Esses dias eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, eu estava correndo, aí passei por uma parede que estava pichada assim: Deus não existe. E eu fiquei, caraca, o cara saiu de casa, comprou uma lata de tinta, gastou o tempo dele para cometer um crime, para pichar sobre um Deus que ele crê que não existe. Fala sério, no fundo ele crê que existe. Se eu creio que alguém vai lá e picha, Papai Noel não existe? Bicho papão não existe? Né? Deus não existe, porque existe uma luta ali dentro dele, existe um problema dele com essa figura de Deus. Não é o Deus verdadeiro, mas é um Deus que, infelizmente, muitas vezes foi mal apresentado. E é interessante porque raramente a gente consegue ser neutro. Ou você está apresentando Jesus verdadeiro, ou você está difamando o nome dele. Quem dera fosse assim, não. Ou geralmente, ou você está aprendendo Jesus verdadeiro, Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Ou você está difamando o nome dele. Né? Por isso que a gente vê por aí as pichações. Jesus é legal, o que estraga, né? Não é nessas palavras, mas o que estraga é o fã-clube. É porque é isso que as pessoas estão vendo. Elas estão olhando para uma igreja, e é claro, eu sei que existem extremos, né, de pessoas que estão olhando, e elas só não se agradaram do que ouviu, porque nem todo mundo vai se agradar do Evangelho, porque o Evangelho tem confronto, o Evangelho... Mas tem muitas pessoas que elas não foram afastadas, elas foram afastadas porque elas não ouviram o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que restaura, o Evangelho que salva, o Evangelho que, independente da forma que você entrou aqui hoje, te alcança. Por isso, para terminar essa palavra nessa noite, porque talvez você ouve essa palavra, e talvez o sentimento que a princípio você tende a ter é de condenação. Caramba, pastor, descobri que eu sou um bosta. E por mais que eu acho que é isso que a pregação do Evangelho deve fazer com a gente também, mas o que eu quero tratar com você hoje não é algo de condenação, muito pelo contrário. Essa aqui é a maior boa notícia que existe. Porque o mesmo Paulo que um dia pôde falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, alguns anos atrás estava matando cristão. Alguns anos atrás estava prendendo cristão. Então não, no lugar, olha, eu sou perfeito, olha para mim, não. Eu sou homem falho, eu sou homem cheio de erro, eu sou homem cheio de dívida, eu sou homem cheio de pecado, mas encontrei a fonte certa. Por isso que a gente pode olhar para Pedro, ser o homem mais relevante ali da igreja na primitiva, um homem que cortou a orelha do outro, um homem que negou, Jesus, eu nunca vou te negar, negou Jesus 3 vezes, um homem que abandonou o ministério e voltou a pescar, porque o Evangelho é sobre isso. O Evangelho não é sobre homens perfeitos, não. O Evangelho é sobre homens e mulheres que sabem que não são perfeitos, que sabem que tem falhas, que sabem que tem erros, que sabem que sozinhos não conseguem, mas que acharam uma fonte inesgotável. Acharam o maior exemplo de todos, que é Jesus. Por isso o apóstolo fala, olha, sejam meus imitadores, não porque eu sou bom, mas porque eu tenho tentado imitar aquele que é perfeito. Sejam meus imitadores, não porque eu fiz tudo certo na minha vida, não, mas porque quando eu estava fazendo as piores coisas da minha vida, quando eu estava no maior buraco da minha existência, uma luz me encontrou no caminho. Essa luz me cegou para aquilo que eu achava certo, para as coisas que eu enxergava. Essa luz me deu uma nova perspectiva, essa luz me deu uma nova vida. Então hoje olha para mim, porque quando você olha para mim, você está vendo essa luz sendo refletida. É que em nome de Jesus, eu e você possamos dizer isso a partir de hoje. Olha para mim, porque olhando para mim você está vendo o brilho de Cristo. Olha para mim, porque olhando para mim você está vendo a glória de Deus. Olha para mim, porque olhando para mim você está vendo o Filho do Homem. Talvez você entrou aqui nessa noite, desviado, afastado, frustrado, ferido com a religião, ferido,
Porque talvez no meio do caminho você parou de olhar para Jesus e olhou para Judas. Só que Judas fazia parte dos discípulos. Judas era um dos 12. Só que Judas é a minoria. E aí tem muita gente que olhou para Judas e foi embora e falou: ó, aqueles 12 lá só tem safado. Aqueles 12 lá só tem corrupto. Naqueles 12 lá. Porque olhou para um que estava errado. Olhou para um que não representava bem. E talvez, infelizmente, você encontrou alguns Judas no meio do seu caminho. Pode ter sido um líder, um pastor, um homem, uma mulher de Deus, ou que deveria ser de Deus para você. Talvez foi na sua família. Talvez foi alguém que te machucou, te feriu. E aí, você se afastou, você se esfriou, você está longe, você viu tanto defeito, você viu tanto erro. E o convite de Jesus nessa noite é: volta a olhar para mim. Sei que se você olhar para... tem muito defeito. Se olhar para Piro, tem defeito também. Se olhar, continua olhando para mim, que sou bom, que sou manso, que sou humilde, que tenho um amor, uma fonte de amor inesgotável para te dar. Tem muita gente que por muito tempo procurou na igreja o amor que Jesus diz ter, e talvez não recebeu esse amor da própria família, talvez não recebeu esse amor das pessoas que mais precisavam te amar, e hoje você se sente sozinho, abandonado, frustrado, longe. Mas como eu comecei dizendo, sabe, a maior estratégia de Satanás hoje é te levar para longe. Mas graças a Deus você veio aqui hoje. Não sei se alguém que te ama muito te convidou para estar aqui. Não sei se você viu uma arte no Instagram. Não sei se deu vontade de vir, mas você pode ter certeza que você está aqui nessa noite foi porque o Espírito Santo te trouxe nesse lugar. E se Ele te trouxe, é para te dizer uma coisa: filho, volta para perto. Filho, eu sei que você viu o erro, eu sei que você viu o defeito, eu sei que você viu falhas. Eu sei que você errou, eu sei que você falhou. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo hoje, e você está afastada não porque você viu pessoas fazendo coisas, mas você tem vergonha das coisas que você fez. Você sabe as coisas que você tem feito não agradam a Deus. Você sabe que tudo que você tem feito está longe de ser a vontade de Deus para a sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui com uma prova que Ele é misericordioso, que Ele continua te amando, que Ele continua te guardando, que Ele continua tendo um propósito, um chamado na sua vida. E nessa noite, numa palavra talvez não a que você queria ouvir, talvez numa palavra dura, o Senhor veio aqui nesse lugar, e o Jesus está aqui nesse lugar, porque a palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Enquanto a gente está pregando aqui, cantando, Jesus está aqui no nosso meio. Jesus já curou enfermos aqui nessa noite. Jesus já tocou pessoas. Mas agora Jesus está indo agora dar um abraço em algumas pessoas aqui nesse lugar. Queria te convidar a ficar de pé, se você puder fechar os seus olhos. Se eu puder pedir para você não ir embora agora, a gente já vai terminar. Se você puder fechar os seus olhos. Se você sentir de botar a mão sobre o seu coração, sabe? Eu sinto que algumas pessoas estão sendo curadas agora. Eu sinto que algumas pessoas estão sendo curadas da frustração, sendo curadas da decepção, sendo curados da condenação que te afastava. Nessa noite de olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, deixa o Senhor te abraçar nessa noite. Enquanto nós cantamos isso, sinta Jesus te abraçando nesse lugar. Vamos lá. Faça essa oração em forma de canção nessa noite.